Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer a poda da minha videira. Eu não costumo estabelecer uma data fixa para essa poda. Eu prefiro esperar um sinal da planta e já eu mostro que sinal é esse. Se eu estabeleço uma data fixa para essa poda, eu posso ter problemas. Porque pode haver uma variação climática e com isso a planta se comportar de uma maneira inesperada, né? Se eu faço uma poda um pouco mais tardia, pode acontecer dela brotar e eu na poda eliminar esses brotos e toda a energia que a planta investiu neles. Se eu fizer uma poda muito antecipada, pode acontecer de ali para o final de dezembro, janeiro, eu já não ter mais frutos. É preciso observar também se na sua região não tem geada tardia, porque isso pode acabar queimando os brotos e os frutos. Eu tenho várias videiras aqui, essa aqui e uma outra aqui ao lado, estão no sistema de latada, também conhecido como caramanchão ou aéreo, né? Essa ramificação que fica acima da cabeça, ela fica no sentido horizontal. Tenho também uma outra ali, que já eu mostro, que é no sistema de condução em espaldeira, que é quando os galhos produtivos são conduzidos na vertical. E ainda existe o sistema em Y, né? Esse eu não tenho aqui, ok? Essas variedades comuns de mesa, a poda geralmente é curta, feita na segunda ou na terceira gema dos ramos produtivos. Embora seja uma poda muito simples, mas podem ocorrer algumas variações que vale a pena observar, já que uma planta sempre vai ser diferente da outra, né? No geral, essa poda pode ser feita na segunda quinzena de agosto. Eu quero começar mostrando essa videira, ela é da variedade Isabel, tá? É uma uva muito boa, muito saborosa. Ela também é uma uva que costuma ter um período de maturação mais longo. Ela tem que ser consumida quando ela está muito madura. Caso contrário, ela é um pouco ácida, tá? Então ela tem que estar com a coloração muito escura para que seja consumida. Como vocês podem ver aqui, tenho essa guia e aqui ela se dividiu em 4. Ok? Eu poderia muito bem ter deixado só uma aqui, né? Mas como ela o espaço é pequeno, é um outro detalhe interessante a se observar. O meu espaço é pequeno, então eu optei por mais ramificações. Se eu deixasse só uma aqui, né, eu iria ter uma produção menor. Tem que haver um equilíbrio, né, lógico. Então, como o espaço é pequeno, eu optei por mais ramos, multiplicando a produção, em compensação do tamanho menor dessa parreira. Se a sua uva estiver bem conduzida, ela vai estar mais ou menos assim. Um ramo, o central, né, um dos ramos centrais e nele saindo ramificações laterais, que são as ramificações produtivas. Aqui também dá para se observar isso. Ali o ramo mais grosso e dele saindo ramificações laterais. São essas ramificações que são produtivas e serão podadas. Tá? E a poda é feita acima da terceira gema. Tá? Pode ser feita da segunda ou até a terceira gema. Aqui o ramo, né, principal, minha guia, e aqui as ramificações. Aqui é um caso à parte, tá? Que já eu falo, que são duas, ela se dividiu aqui, pode ser feita a poda mista, que é uma poda em esporão, que é uma gema só, que é um ramo que vai brotar e se desenvolver para o ano que vem, e aqui uma poda um pouco mais longa que vai ser o ramo produtivo. Eu tenho aqui a minha guia e um ramo produtivo saindo dela, então é só contar aqui 1, 2, 3 gemas e fazer a poda aqui, ok? Assim como esses outros ramos aqui também. Né? Tenho esse aqui, eu identifico aqui, olha, uma gema, 2, 3 aqui. Então faço a poda aqui. Geralmente é uma poda de 12 a 15 centímetros, tá? Ela segue um certo padrão. Aqui também, olha, mais um ramo produtivo, conto 2 a 3 gemas e faço a poda acima dela. Aqui também, e assim eu vou acompanhando toda a ramificação e fazendo essa poda.
Olha, o sinal que a planta me dá é esse aqui, olha. A gema está inchada. Se você está acostumado a observar sua planta, você vai notar essa diferença. Tá? Então essa é a hora. E aqui, olha, tem uma mais adiantada ainda, olha aí. Sinal que as raízes já estão em atividade e que é a hora certa para fazer a poda. Uma pergunta inevitável é em que fase da lua fazer a poda da uva. Popularmente, os mais antigos costumam fazer essa poda quando a lua está na fase minguante ou nova. Eles evitam fazer na lua crescente ou cheia. O ano passado eu fiz também um vídeo sobre poda de uva e comentei com maiores detalhes sobre essa questão. Antes de fazer o vídeo, do ano passado, eu pesquisei muito sobre esse tema, porque as perguntas são inevitáveis. Então, muitos artigos científicos que eu encontrei, fazendo uma experiência e uma comparação entre as fases da Lua, mostraram que não há prejuízo algum quando se faz a poda da uva numa fase que não é indicada, no caso da Lua crescente ou Lua cheia. Tá? Então eu não costumo utilizar a fase da Lua como base para a poda. Muitos alegam que ao fazer o corte, aquele líquido que sai do galho se torna um prejuízo para a planta. E na verdade não é um prejuízo. Aquilo ali é sinal de que já está havendo atividade na planta, né? Ela está saindo da dormência e está havendo atividade. Tanto que ele dura também uma semana só, né? Não vai fazer diferença nenhuma fazer essa poda, que o corte ele vai cicatrizar com muitos meses depois. Então esse choro não traz prejuízo nenhum para a videira, ok? Mas se você preferir, pode fazer a poda da videira na fase minguante ou nova. Agora eu quero mostrar para vocês ali no sistema em espaldeira. Aqui eu tenho uma outra videira, é uma Isabel, né, no sistema de espaldeira, que é um sistema diferente, né? A planta é um pouco mais curta, muito mais curta, né? Ela tem aqui aproximadamente 1,20 m na sua guia principal, e onde aqui em cima é feita uma decepa e conduzido 2 galhos, um para a esquerda e outro para a direita, né? E desses galhos saem os ramos produtivos, que estão na vertical, como esse aqui. É um deles, aqui tem outro e mais para frente tem mais. Tá? Assim como o galho da direita. Ele segue aqui por um arame e ele emitiu vários brotos, vários ramos ali que serão podados para frutificação. Okay? E a poda nesse sistema é idêntica. A outra também é uma poda curta de 2 ou 3 gemas, eu vou fazer ali na frente para vocês verem. Então eu tenho aqui a ramificação da direita e esses brotos no qual eu falei, olha aí. Esses são os brotos produtivos. Não é só eu contar aqui 2 gemas ou até 3. Olha aí, 1, 2. Aqui também, 1, 2. Aqui mais um. Olha, já está bem inchada para brotar. Essa é a segunda gema. Então eu vou cortar um pouquinho acima dela. Pronto. E assim eu devo fazer também lá no ramo da esquerda.